Fala meus amigos, Andrei Gurgel do UX Lab aqui falando e hoje dando continuidade à trilha sobre trabalho remoto que eu comecei aqui no UX Lab. Eu estou fazendo uma série de vídeos essa semana mostrando como eu me organizo pessoalmente no trabalho remoto, como o nosso time se organiza, quais são os princípios que embasam as nossas decisões, quais ferramentas usamos e outros detalhes com a intenção de ajudar aqueles que estão chegando nessa modalidade de trabalho. No episódio anterior eu fiz uma introdução sobre a minha carreira como designer remoto. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre os princípios que envolvem os processos de organização do nosso trabalho remoto. Antes de começar, é muito importante dizer para vocês que essa é a forma que nós trabalhamos nesse momento. E ela não é definitiva. A gente segue aprendendo e modelando a nossa própria forma de trabalhar remotamente, continuamente, sabe? É quase como um processo de design mesmo, onde a cada iteração a gente tenta melhorar alguma coisa nesse processo. E a forma como nós trabalhamos entregando nossos produtos é exatamente assim, né? A gente a cada iteração tenta fazer uma coisa melhor, uma coisa diferente. E nós incorporamos essa mentalidade nessa forma de organização do nosso trabalho. Portanto, tudo que eu vou relatar para vocês aqui nessa série, ela se refere a esse momento, ao nosso contexto atual. E pode ser que na semana seguinte a gente incorpore alguma coisa que venha a aprimorar algum ponto. Outra coisa é que eu não vou entrar muito em termos técnicos, como Scrum, sabe? Que é um framework ágil para a condução de projetos. Até porque nós não usamos o Scrum na íntegra. Então eu não vou me referir aqui a termos como cerimônias, Product Manager, Product Owner, sabe? Não seremos apenas nós como time, o cliente e os nossos usuários. Temos sim muitas coisas inspiradas do Scrum, mas o que nós temos é algo muito mais próprio, sabe? A gente se incorporou de algumas coisas, não é exatamente uma solução pronta que a gente pegou. E provavelmente as dicas que eu vou passar aqui para vocês vão servir exatamente para isso também, para que vocês construam o próprio modelo de trabalho de remoto de vocês. Bom, nós usamos sim o conceito de sprints, ou seja, nós separamos, né, uma porção de tempo, algumas semanas, para trabalhar em determinados projetos, em determinadas prioridades. E essas prioridades foram elencadas por nós, como time, e também pelo cliente. Mas nós não usamos assim um tempo padrão fixo para essa sprint. Isso depende muito de alguns fatores, como, por exemplo, a complexidade do que a gente vai trabalhar naquele meio tempo. Então, nossas sprints elas duram mais ou menos 4 a 6 semanas. Como eu falei no episódio anterior, hoje eu faço a liderança de um time de design e front de uma startup em São Francisco, remotamente. Mas eu sou bem cauteloso assim para usar o termo líder, sabe? Eu vejo minha função muito mais como um mediador. Ou seja, cada pessoa do nosso time exerce um determinado tipo de liderança. E isso é estimulado por nós. Além disso, eu tenho um outro entendimento, sabe, a respeito do termo líder. Acho que liderança é uma percepção de terceiros em relação a alguém, e não de si próprio, né, ou de um título que lhe é dado. E para mencionar o meu amigo Fred Van Amstel, eu também tenho uma certa cautela para usar o termo facilitador nesse contexto, porque o termo facilitador cria uma separação, sabe? Ele soa como se alguém tivesse a missão de traduzir uma complexidade para os leigos, sabe? E num time de design, a gente não quer criar essa separação de níveis. Estamos todos no mesmo nível. Então eu vejo que o mediador é algo que se encaixa melhor, sabe? Se encaixa mais no que eu faço hoje, que é servir quase como uma interface entre o cliente e o nosso time. Talvez um nível mais estratégico, modelando o produto, estabelecendo comportamentos desse produto, mas eu também coloco a mão na massa. E dentro desse arranjo, assim, a comunicação é algo fundamental. No próximo episódio eu vou falar mais sobre nossos princípios e canais de comunicação. Por enquanto eu quero falar um pouco mais sobre as nossas reuniões diárias, que também são parte assim, essenciais do nosso processo. Nós temos 2 reuniões por dia e elas são muito importantes por vários motivos. Para fazer essas reuniões nós usamos o Zoom, porque a gente gosta da simplicidade da ferramenta e de algumas facilidades. A gente pode gravar, por exemplo, as reuniões de uma forma muito simples e é uma ferramenta que tem se mostrado muito estável assim, para o nosso contexto. Então a gente aderiu ao Zoom para fazer todas as nossas reuniões remotas. Bom, falando um pouco das reuniões. Na nossa primeira reunião, que ocorre pela manhã, preferencialmente, a gente chama isso de reunião de check-in.
é um momento que não envolve o cliente. É um momento que cada um tem para falar 3 coisas principais. Assim, o que cada um está fazendo, o que é que eu vou fazer em seguida e se há algum aspecto bloqueando a minha jornada. Já na segunda reunião, nós nos encontramos aí sim com o cliente e com o time, né, de São Francisco nesse caso, para uma rápida conversa sobre o andamento do dia. Fazer perguntas mais estratégicas sobre o produto, por exemplo, até porque tudo mais a gente vai documentando, né? Aos poucos vocês vão ver isso, a gente vai documentando em texto coisas mais importantes. Então essas reuniões elas são normalmente muito rápidas. Elas são gravadas e depois elas são disponibilizadas para nós, né, para o nosso time. Mas o principal dessas reuniões, além desse caráter prático, assim relacionado ao andamento do projeto, é que elas são assim um momento para a gente criar um vínculo, sabe, um olho no olho com as pessoas do time e também com o cliente. Normalmente essas reuniões a gente começa falando assim de temas diversos. Eu falei que era uma reunião rápida, mas nem sempre assim. Muitas vezes a gente passa assim, já chegamos a ficar meia hora, sabe, ou mais, falando sobre coisas diversas das nossas cidades, das nossas vidas, uma forma meio que se apresentar e de se criar realmente uma comunicação mais humanizada. Outro aspecto é que quando você tem pessoas em diferentes fusos, é muito importante conseguir um horário que fique mais confortável, né, para as pessoas. E nesse contexto, se você tem esse contexto, a ferramenta Time Buddy é muito boa. Você pode ter uma ideia geral assim dos horários. Isso ajuda muito quando você vai organizar uma reunião com pessoas em diferentes fusos. Apenas uma dica para vocês. Nós também fazemos uma reunião no começo de cada sprint para definir o que vai ser abordado naquela sprint. E uma no final, para fazer assim um levantamento, né, do que aconteceu. A nossa reunião inicial da sprint alimenta o nosso backlog, já diretamente no GitHub, ou a nossa lista de coisas, né, que nós temos para fazer ao longo da sprint ou ao longo de uma próxima sprint. E a de encerramento basicamente se transforma num post que fica lá no Basecamp. Às vezes, para o começo assim, de uma nova sprint, nós também fazemos uma sessão de design sprint remoto, usando o Zoom, que é a ferramenta que nós usamos, né, para comunicação, como eu falei, em paralelo com a outra ferramenta chamada Mural. O Mural, para quem não conhece, é uma ferramenta espetacular assim, para simular uma parede branca, onde as pessoas podem colar post-its, interagir, escrever, trocar ideias. Então, em sessões de cocriação, normalmente nós usamos o Mural. Existe um episódio voltado especificamente ao design sprint remoto que eu fiz com o Renato Contaifer, e você pode conferir no link aqui embaixo. Vou deixar esse link para que vocês vejam. E a gente menciona, além do Mural, outras boas práticas de se conduzir um design sprint remoto. Nós também usamos o Zoom para fazer testes de usabilidade remoto. Em alguns momentos, nós realizamos testes em protótipos que nós construímos usando o Figma. Figma é a ferramenta que nós usamos para construir interfaces interativas no nosso projeto. A gente optou pelo Figma porque foi uma ferramenta que lá atrás ela iniciou esse movimento de permitir que várias pessoas, vários designers e até mesmo o cliente, né, trabalhassem junto ali no arquivo só. A gente sabe que o Adobe XD faz isso hoje também, mas a gente segue seguindo o Figma porque a gente tem todo o histórico do projeto baseado em Figma. Então, por meio do Zoom também, mais uma vez essa ferramenta é muito importante, você consegue ver, né, o que o usuário está interagindo na tela dele e gravar a reação do rosto dele. Isso é muito importante em testes de usabilidade, dá para você fazer isso remotamente usando o Zoom, dentre outras ferramentas. A gente faz os roteiros, né, de testes de usabilidade da mesma forma que realizamos como se fôssemos fazer um teste presencial. Se você quiser saber mais sobre testes remotos de usabilidade, outras ferramentas além do Zoom, as diferenças e boas práticas, eu recomendo que você assista esse episódio que eu gravei com Elisa Volpato aqui no UX Lab, que é chamado Guia para Testes Remotos com Usuários. Meus amigos, com isso eu acho que eu consegui passar pelos pontos mais importantes do nosso processo de trabalho remoto. Eu espero que as informações aqui sejam úteis para alguém, para que as pessoas possam se incorporar e se sentirem mais confortáveis e seguras no trabalho remoto. Eu vou falar um pouco mais sobre esses processos de alguma forma nos próximos episódios que eu vou produzir. E no próximo episódio eu vou falar mais sobre a importância da comunicação dentro desse nosso processo de trabalho remoto. Como a gente se organiza, como a gente se fala, quais são as ferramentas que a gente usa. Gente, assine o canal UX Lab, divulgue esse vídeo para outras pessoas. Essa é uma série de vídeos sobre trabalho remoto. As pessoas estão buscando informações sobre isso e eu resolvi dividir com vocês
assim, o que acontece dentro do nosso time, como a gente se organiza e como a gente tem tocado esse trabalho remoto há tanto tempo. Cuidem-se, a gente se vê no próximo vídeo sobre comunicação no trabalho remoto. Até lá, tchau!